Glória a Deus. Nós vamos estar meditando a palavra. Convido os irmãos a estar abrindo comigo, por favor. Livro de Romanos, no capítulo 12. Nós vamos estar lendo os dois primeiros versículos. Livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos estar lendo os dois primeiros versículos. Bom, essa mensagem ela tem o título: O Cristão e o Tempo em que Vivemos. Amém? A palavra diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos estar fazendo uma oração neste momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nosso Senhor Deus, te recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nos colocamos, meu Pai amado, diante do Senhor neste momento. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa estar falando conosco, meu Pai, através desta palavra, Senhor. Ó Senhor, o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Ó Senhor, Pai amado, da tua casa, meu Pai, para que nós possamos estar saindo não como nós chegamos, meu Pai, mas, ó Pai amado, com algo da parte do Senhor. Toma, Senhor, cada vida em tuas santas mãos. Prepara cada coração, cada mente, Senhor, Pai, está ouvindo a tua palavra e que ela possa estar, meu Pai amado, surtindo o efeito pelo qual, meu Pai, ela está sendo enviada aqui hoje, nesta noite. Convém que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua e que possamos estar tendo, meu Pai amado, transformação, Senhor, de pensamento aqui nesta noite. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Nós oramos, ó Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos, para estar sentando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra, no qual nós somos cristãos, ou seja, somos seguidores de Cristo. E estamos aqui para fazer a vontade de Cristo. Porém, nós vivemos neste mundo, e cada vez mais este mundo ele está sujo. Cada vez mais esse mundo ele está pecaminoso. E vem e volta a gente ter notícias, irmãos. Então, assim, que a gente nem imaginava que um dia nós iríamos, coisas que nossos ouvidos iriam ouvir, coisas que nossos olhos iriam ver. Muitas vezes, coisas aconteciam longe, né? Agora essas coisas estão acontecendo na rua da nossa casa. É isso aí. O mundo está cada vez pior, gente. E a situação está cada vez mais caótica. O caminho só está se estreitando. Isso mostra para nós o quê? A volta de Jesus está cada vez mais próxima. Só que em contrapartida, irmãos, nós como cristãos, nós temos que nos lavar mais, limpar mais, purificar mais. E não tem mais tempo, igreja, para aqueles que acham que pode brincar de crente, ficar brincando de crente. Aquele que pensa assim, não, um dia eu levantei minha mão, entreguei minha vida para Jesus, até passei pelas águas batismais e viver na corda bamba. Não tem esse tempo, irmão. Se um dia, que eu creio que não existiu, alguém pensou que já existiu, ele não existe mais. Porque hoje aquele que brinca ser crente, aquele que brinca ser de Jesus, ele está sendo levado a passo largo lá para as coisas do mundo. Talvez ele pode até vestir uma capa de crente, até falar que é de Jesus, mas só que ele tem sofrido muito. Porque o inimigo, irmãos, hoje, o inimigo das nossas almas, ele tem armado. E aí, irmãos, não é para a gente temer, é para a gente nos alertar mesmo. Ele tem armado muito, mas eu não vou falar lá no mundo, não. Ele tem armado muito contra a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus, muitos, infelizmente, têm dado lugar. E muitos, aqueles que pensam que está falando em nome de Jesus, está passando desapercebido. Não, mas está falando na igreja? Irmãos, é a igreja mesmo, infelizmente. Aqueles que deveriam ser sal, aqueles que deveriam ser luz,
Está dando lugar para que as coisas do mundo entrem e que faça confusão no meio do povo de Deus. E não é eu que estou falando. É só os irmãos ver as notícias aí, e aqui a gente não precisa entrar no detalhe, no qual nós, como servos do Senhor Jesus, deveríamos nos alegrar quando uma alma se rende aos pés do Senhor, quando alguém chega até Jesus. Mas o que a gente vê, às vezes, é líderes de ministério fazendo conta de crescimento do outro e ele não está crescendo como deveria. Misericórdia, irmãos. A gente trabalha para quem? Para Jesus? Para o reino? Ou trabalhamos para nós mesmos? E hoje, irmãos, infelizmente, tem acontecido muito isso. No mundo que nós estamos vivendo hoje, nós somos levados a viver padrões que não são impostos. Esses padrões, ele entende aquela expressão, né? Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Mas será que, se porque todo mundo faz, é o certo a se fazer? Por isso que a Bíblia está aí, irmãos. A palavra do Senhor está aí para nós meditarmos nela, para nós analisarmos ela, debruçar nela e verdadeiramente falar assim: qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor para o meu ministério? Qual é a vontade do Senhor para a sua igreja? Nós acabamos de ler, irmãos, que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. E porque muitas vezes nós nos atentamos para isso. Porque muitas vezes seguimos o padrão do mundo. Seguimos aquilo que o mundo está falando, ensinando, para que nós devemos viver. Porém, a Bíblia, ela vem nos trazer um modo diferente de viver. Sim, irmãos, eu estiver vivendo conforme a Bíblia nos ensina e for contra o que todo mundo estiver fazendo, pode ter certeza que eu estou no caminho certo. Aleluia. Não é porque todo mundo está fazendo e eu estou fazendo diferente, mas eu estou fazendo conforme a Bíblia me diz para fazer, eu estou errado. Pelo contrário, se eu estiver fazendo tudo aquilo diferente que o mundo está fazendo, todo mundo está fazendo, mas fazer igual a Bíblia está ensinando, eu estou fazendo certo. Por mais que isso me leve a perder amizades, por mais que isso me leve, irmãos, a ser adotado como aquele que não quer se ajuntar com os outros. E às vezes, irmãos, vem palavras contra nós dizendo assim: mas ele quer ser o diferente. Que seja, igreja, mas que seja conforme a vontade do Senhor. E aqui, irmãos, nos faltaria tempo nós falar de situações que nos levam a exemplificar esse assunto aqui. Quantas vezes nós chegamos na casa dos nossos parentes, pessoas tão próximas a nós, e às vezes por causa levado ali pelos laços de sangue, nós fazemos igual eles estão fazendo, mas nós estamos negando o nosso Jesus. Quantas vezes nós chegamos na escola e deixamos que nossos filhos façam o que os outros estão fazendo, porque senão o nosso filho vai se sentir excluído, separado. Às vezes no trabalho, porque eu não posso participar daquela festa e andar conforme aquele pessoal está fazendo ali. Eles vão falar que eu sou separado da turma. Mas igreja, que seja. Mas se for amor a Jesus Cristo, que seja. Nós não precisamos seguir um padrão deste mundo. Nós temos que seguir um padrão no qual a Bíblia, ela nos ensina, ela nos instrui. Aí eu faço até uma pergunta: qual é o seu compromisso? O seu compromisso é com o mundo ou com Cristo? E não adianta nada, igreja, eu falar que eu tenho compromisso com Cristo, mas minhas atitudes são atitudes de compromisso com o mundo. Porque falar que o meu compromisso é com Cristo é muito bonito. Falar que o meu compromisso é com Cristo aqui dentro da igreja é muito bonito. Mas eu vou provar isso com minhas atitudes lá fora. Aleluia. Eu vou provar com minhas atitudes quando eu estiver diante de pessoas que não são servas do meu Deus. Será que eu vou fazer conforme eles estão fazendo só para agradar eles? Ou eu vou fazer aquilo que agrada a Jesus? Agradar a Jesus, igreja,
vai nos levar até mesmo a perder amigos próximos, parentes, que às vezes frequentavam a nossa casa, agora não frequenta mais. Jesus falou assim, não podeis que vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão. O que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Jesus quis dizer com isso, igreja, que ele veio para todos. Desculpa, ele veio para muitos. Não todos, porque nem todos vão aceitar. Nem todos vão querer ter compromisso com ele. Só que Jesus, irmãos, assim como eu ouvi uma vez, Jesus não é uma bijuteria de R$1,99 que a gente precisa ficar oferecendo ele. Toma, leva. Jesus, irmãos, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nós temos que anunciar o seu amor para todos. Infelizmente, nem todos vão aceitar. Mas bem-aventurados são aqueles que o aceitam. Bem-aventurados são aqueles que entregam sua vida para Jesus. Porque esses, irmãos, eles encontrarão a felicidade. Aqueles que entregar sua vida para Jesus de verdade, não em fingimento, em nenhuma palavra ou por interesse, esse encontrará o caminho da vida eterna. O mundo, ele vai oferecer muitas coisas para a carne. E o homem é carne, o ser humano é carne. Então vai agradar a carne, porque o mundo, o homem, ele é dessa natureza, desse mundo, dessa carne. Nós vemos que o mundo, irmãos, vai oferecer coisas que o homem gosta, né? O modo de vestir, de falar, de portar diante da sociedade. Você vê que a humanidade, irmãos, ela tem um padrão. Se alguém tentar vestir igual da década de 70 e sair na rua, o que vai acontecer? As pessoas vão achar estranho, vai? Década de 80. Aí teus irmãos já vai lembrar, década de 90, eu nasci em 90. O modo de vestir era diferente, o cabelo era diferente. O padrão vai mudando com o passar do tempo. O mundo, ele vai direcionando as pessoas, irmãos, como em que eles chamam de movimento de uma cultura de massa. A forma de vestir, a forma de falar, a forma de ver as coisas, a forma até mesmo de sentir. Porque isso é próprio do homem, é próprio da natureza do homem. Esse mundo, irmãos, também carnal, vale mais aquele que tem um poder aquisitivo, principalmente na época que nós estamos vivendo hoje, onde que o ter vale mais do que o ser. Se a pessoa ela tem bens materiais, se ela tem um poder aquisitivo, ela se dá ao direito de se achar melhor do que aquele outro que não tem. Eu estou falando esse padrão neste mundo aí, irmãos. De que a gente não precisa ser hipócrita com nós mesmos, não. Se você chegar num lugar, numa loja, se tiver ali um médico, um doutor, ou às vezes alguém que, um andarino, obviamente vai atender melhor o doutor, e vai querer dar o lugar de honra para ele, porque essa é a sociedade, irmãos, que nós vivemos. O ter, ele fala muito mais que o ser. Talvez aquele andarino ali, ele tenha um coração muito maior, ou muito mais riquezas interior para oferecer do que aquele médico. E aqui eu não estou dando exemplo aqui da profissão, irmãos, é mérito de cada um, não estou fazendo distinção de nada, mas é questão de exemplificando. Mas a pessoa vai ver o exterior antes do interior. Esse é o padrão no qual nós temos hoje, e que nós vivemos hoje. E hoje, irmãos, tem algo também que eu estava escrevendo aqui a mensagem, algo que é terrível, que as pessoas hoje em dia não conseguem pensar por si só. Hoje existe uma coisa que se chama influência. A pessoa ela chega diante de uma tela de celular, de computador, de um tablet, e ela vai buscar influência na internet. O seu pensamento é um pensamento que ela trouxe da internet. O seu falar é o falar conforme aquele influencer ensinou para ela que ela deve falar.
A internet vai dizer para ela o que ela deve pensar, como ela deve falar, como ela deve andar, quais os lugares que ela deve frequentar. Hoje, irmãos, existem as tecnologias, né, as inteligências artificiais, as IAs, que realmente ela dita como que o homem deve andar. Os irmãos aqui, não sei se já tiveram contato com uma inteligência artificial, com certeza já teve. Mas você pergunta para ela algo para você ver. Ela vai te detalhar tudo, fora a fora. E depois você vai perguntar para ela outra coisa, ela vai fazer uma relação daquilo que você perguntou a ela antes. Se os irmãos já fez uso, os irmãos sabem o que eu estou falando. Ela mostra exatamente o que você tem que fazer, a hora que você tem que fazer e como você tem que fazer. Para muitos irmãos, isso é muito bom. Se for olhar por parte, é um avanço da humanidade. Só que, irmãos, tem um porém. Existe um movimento de massa, cultura de massa, como eu falei aqui, que leva as pessoas a estar realmente vivendo conforme esse padrão. E fica tudo padronizado. Tudo padronizado. Aí, essas influências da atitude das pessoas vai impactar diretamente. Porque, sabe por quê, irmãos? Elas não vão ser o que elas são. Vai viver de aparência. Às vezes, olha um influencer lá, todo sorridente, né? Uma pessoa chega lá, posta um vídeo, olha só como é que minha vida é maravilhosa. Olha as viagens que eu faço. Olha só as comidas que eu como. Às vezes nem gosta daquela comida, irmãos, nem gosta daquela viagem, não gosta daquele lugar que está. E a pessoa que está do lado de cá, o que vai pensar? Eu preciso daquela viagem para me ser feliz. Eu preciso daquela comida para me ser feliz. Eu preciso daquela roupa. Eu preciso daquele corte de cabelo. Olha só, irmãos, o ponto que nós estamos chegando. Olha só o comportamento humano, irmãos, que nós estamos chegando. Quantos adolescentes que chegam para o pai e para a mãe e falam assim: pai, mãe, eu preciso desse celular para me ser alguém. Isso aí eu estou falando entre linhas, viu, irmãos? Porque se eu não for esse celular, eu não sou ninguém. Onde que está vendo o ter no lugar do ser. Às vezes é um adolescente, um jovem ali com tantas qualidades, com tantas habilidades que Deus deu para ele, mas ele está jogando tudo fora por seguir um comportamento, um padrão humano que nós estamos vivendo hoje. Ah, mas isso está acontecendo geral, no mundo todo, tá, irmãos? Mas só que a gente sabemos que além do mundo natural humano, existe o quê? O mundo espiritual. E aí, irmãos, que o inimigo tem entrado. E aí onde que ele tem ganhado campo. Aí onde que ele tem falado, ele tem levado, não é milhares não, irmãos, é milhões a perdição. E tem sido, desculpa dizer assim a palavra, irmãos, fácil para ele de enganar a humanidade, o homem. O inimigo, irmãos, ele não fica nem satisfeito ao falar uma coisa dessa aqui, não. Ele fica furioso. Porque essa palavra aqui pode alertar muitos. Aqueles que quiserem ouvir essa palavra pode ser alertado. Como tem sido, irmãos, a nossa atitude? Que milhões têm andado cegamente fazendo aquilo que o inimigo quer. Viver no padrão humano. Mas qual tem sido a nossa atitude? Será que nós temos vivido um padrão humano? Ou será que nós temos nos voltado para Cristo? Porque nós precisamos, igreja, nos voltar para Cristo. E aqui, irmãos, tem atacado muito lá fora, com certeza o mundo, mas tem chegado com muita força dentro das próprias igrejas. Quantas pessoas que não têm tempo para orar? Quantas pessoas que não têm tempo para jejuar? Quantas pessoas que não sabem nem o que é, irmãos, fazer uma campanha de oração? Mas está por dentro de tudo acontecendo aí de notícia aí, ó. Às vezes passa 2, 3 horas na frente do celular, vendo vídeos. Não está fazendo mal para ninguém não, viu, irmãos? Ah, não tem nada a ver eu ver esses vídeos aqui. Aí ri, brinca. Ah, que legal isso aqui. Só que está ficando doente. A mente está ficando doente. E aí, irmãos, não é o que eu estou falando também não. É comprovado isso.
Vídeo curto está deixando a humanidade doente, a mente está ficando doente. Pessoas que assistem vídeo com muita frequência nesse sentido, a hora que vai fazer até uma prova de matemática, não consegue ter um raciocínio lógico. Porque está acabando, está migrando com a mente, os neurônios estão morrendo, igreja. Ah, mas não, eu chego do serviço muito cansado, eu preciso relaxar, eu preciso ter um escape, eu preciso fazer algo. Quer descansar? Quer relaxar? Tem uma conversa com o Espírito Santo. Glória a Deus. Vá para um lugar isolado e conversa com ele, só você e ele. Glória a Deus. Começa a ter relacionamento com o Espírito Santo. Começa a falar com ele as suas necessidades, aquilo que está te impedindo de você alcançar a bênção que você está buscando. E começa a explicar para ele tudo mesmo. Para o homem, para esse padrão humano aí, é loucura. É claro que é loucura. Mas para nós, irmãos, que cremos, é salvação para nossa alma. Glória a Deus. Daqui a pouco você vai estar ansiando ter um relacionamento com o Espírito Santo. Conta para ele as suas lutas, as suas dificuldades, mas conta para ele também as vitórias que você teve durante o dia. Glória a Deus. Conta para ele o quanto você tem, o quanto ele tem te ajudado. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem pessoas atentando contra a sua própria vida, tendo tudo, aparentemente, né? Tem casa, tem emprego, tem uma renda, tem o que comer todos os dias, tem um banho quente, tem saúde, mas a mente tem se fechado por causa do padrão humano que o inimigo tem está colocando sobre essa sociedade nos dias de hoje. Nunca teve um povo tão doente como na nossa época. Nunca teve, irmãos, pessoas tão feridas emocionalmente por causa da fragilidade. E o inimigo tem ganhado muito campo, que nem eu falei aqui. Mas então, irmãos, como que nós mudamos isso? Nós lemos aqui na mensagem. Nós lemos no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Como é que nós mudamos isso, igreja? A mesma coisa que o apóstolo Paulo falou lá para os romanos, ele fala para nós também. A mesma coisa. Como é que nós mudamos esse padrão mudando? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso compromisso, irmãos, é ser diferente do mundo. O nosso compromisso é ser diferente deste mundo aí, igreja. Se nós for igual a eles, nós vamos ficar doentes igual a eles. Se nós for igual a eles, irmãos, nós não vamos conseguir ser o antídoto que eles precisam. Nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser tochas acesas no meio deste povo. Glória a Deus. Deus nos chamou, todos nós, para sermos diferentes aonde quer que nós chegarmos. Jesus nos chamou, irmãos, e colocou sobre nós, sobre cada um de nós, todos nós, sem exceção, uma marca. E que marca foi essa? A marca, irmãos, de poder levar ao Filho de Deus para todos quanto nós pudermos. Aquele que precisa de cura, ser curado. Aquele que precisa de libertação, ser liberto. Aquele que precisa de salvação, ser salvo. Glória a Deus. É para isso, irmãos, que nós somos chamados. Nós não fomos chamados, igreja, para construir grandes igrejas, templos maravilhosos. Nós não fomos chamados para ter o nosso nome entre os top 10
melhores pregadores. Nós fomos chamados para ter o nosso nome entre os maiores levitas dessa terra. Deus nos chamou para colocar nós entre aqueles que são os mais influenciadores. Deus nos chamou sim para ser, irmãos, influência na vida das pessoas, levando o nome de Jesus ao maior número possível de pessoas que nós pudermos. É só você ser o que você tem que ser. Muitas pessoas essa semana, vou fazer 2 perguntas. Primeiro, quantas pessoas essa semana que você encontrou que estavam feridas, machucadas? Pessoas, igreja, que precisam, vamos dizer assim, ser curadas. Pessoas que precisam ser libertas. Pessoas que precisam de salvação. E quem é que vai curar elas? Quem? Jesus. Quem é que vai salvar elas? Quem vai libertar elas? Jesus. E agora eu faço uma segunda pergunta. Quantas pessoas que você vai encontrar essa próxima semana agora que precisam ser curadas, que precisam ser libertas, que precisam ser salvas? Talvez a semana que passou você não foi salvo em luz, mas que essa semana agora que se inicia, igreja, a partir de manhã, você pode estar levando essa palavra de salvação para essas pessoas. Mas a pessoa chega para nós com o coração rasgado e fala assim: eu vejo que a minha vida não tem mais solução. Às vezes nós limitamos ali, irmãos, a dar uma resposta vazia. E quando nós podemos apresentar aquele que é a cura, que é a libertação e a salvação, é Jesus Cristo. Não deixe, igreja, que pessoa nenhuma saia da nossa presença, que abrir a sua vida conosco para falar uma palavra nesse sentido, saia sem uma palavra de conforto da nossa parte. Amém. Toda pessoa, irmão, que nós tiver a oportunidade de falar do amor de Jesus, a partir de hoje faz esse compromisso: eu vou falar do amor de Jesus. Eu não vou negociar se eu vou ganhar, se eu vou perder, se eu vou deixar de ter algo. Eu vou falar do amor de Jesus. Nós precisamos ser sal e luz, igreja. E esse é o nosso culto racional, sabia? Alguém pode falar assim: meu culto, eu vou chegar aqui na igreja, vou levantar minha mão, eu estou consciente, eu estou buscando o Senhor. Nosso culto racional, irmãos, é quando nós servimos Jesus de verdade. É quando nós fazemos a vontade dEle com intensidade, com o nosso coração, e estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus. Este é o nosso culto racional, porque nós estamos apresentando nosso corpo, irmãos, como sacrifício vivo diante do Senhor. Quantas vezes nós chegamos numa casa e ali nós não vamos pensar não vamos mesurar o que o pessoal vai pensar de nós vamos falar de Jesus. Eu tive uma vez uma visita, eu e mais um jovem, e ali nessa sala estava cheio de jovens. Ali, irmãos, era um ambiente extremamente idólatra. Era um ambiente opressor mesmo, irmãos. Que você poderia até tentar fazer calar a boca daquele que não é um verdadeiro adorador do Senhor. Mas naquele dia, aquele jovem abriu sua boca e professou o nome de Jesus com autoridade. Nós precisamos ser assim, igreja. Qualquer ambiente que nós tivermos, qualquer padrão humano que estiver acontecendo, nós precisamos falar do amor de Jesus. E essa mensagem vem trazer isso para nós. Essa chama aí que está no seu coração, que arde, o Espírito Santo só está reafirmando. Fala do meu amor. Fala daquilo que eu tenho dado para você para falar. Nosso culto racional, irmãos, ele envolve nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Nosso corpo é questão de presença.
Em questão de diferença, é fazer a diferença. É quando um verdadeiro servo do Senhor chega, opa, esse jovem é diferente. Esta jovem, ela é diferente. Esse homem, essa mulher é diferente. Porque o jeito dele chegar, até o jeito dele, olha só, até o jeito dele andar, o jeito dele expressar é diferente. A gente precisa nem abrir a boca, igreja. Quem já teve experiência aí, pode ser, pode afirmar isso. E vem também da nossa alma, quando nós temos compromisso. Aí depois, aí sim, irmãos, vai vir o nosso falar, o nosso comportamento. E é muito profundo que vem até o nosso sentir. E nós chegamos numa casa, num ambiente onde que o inimigo, ele está tentando contra aquelas vidas ali, a gente vai ter a sensibilidade de olhar para todas as pessoas que estão ali, mas a gente vê uma pessoa diferente e já falar assim, opa, eu quero orar especial para essa pessoa. Isso não vem de nós, igreja. Isso é impossível para o homem. Mas para aquele que tem compromisso com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele mostra. Ele mostra. Mas por causa de quê? Por causa do compromisso. Se você quer sentir isso também, tenha compromisso com o Espírito Santo. Ele vai te mostrar. Ele coloca as pessoas só à frente assim, para você orar por elas e falar para elas. E o nosso Espírito, irmãos, que intercede com o Espírito Santo, porque nós conhecemos a Cristo. E Cristo, irmãos, Ele nos dá essa comunhão com o Espírito Santo. É isso que nos faz não conformado com o mundo. Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus vai se conformar com essas coisas do mundo. Se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, qualquer coisa que vem do mundo para mim está bom. Eu vou abraçar com essas coisas. Eu acho isso muito bom, isso é muito legal. Aí essa festa lá que o pessoal lá do mundo faz, eu quero também fazer aqui na igreja. Essas palavras que aqui estão lá no mundo lá também se enquadram aqui dentro da igreja. Mas a partir do momento, irmãos, que a gente tem que ir para o Espírito Santo, as coisas do mundo não nos seduz. Glória a Deus. Não nos seduz. É preferível, irmãos, a gente ter um jovem, ganhar um jovem para Cristo, que serve a Cristo de verdade, dentro da palavra, do que ganhar 10, mas com um pé na igreja e outro lá no mundo. Porque quando Jesus voltar, esse jovem que entregou a vida verdadeiramente para Jesus, ele vai ser salvo. Mas esses 10 que estão com um pé na igreja e outro lá no mundo, o que Jesus vai falar para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. A palavra fala sobre nossa obra, que ela é provada. E a nossa obra tem que ser aprovada pelo fogo, igreja. E se aprovada pelo fogo e ela permanecer, ela é obra digna de honra. Qual tem sido a nossa obra? O que nós temos feito no reino de Deus? Nós já renovamos o nosso entendimento. Nós já damos a Cristo o nosso culto racional. Se por acaso alguém que hoje aqui não está nesse mesmo espírito, essa é a oportunidade. Abre mão de todos esses padrões mudando aí, deixa as coisas de lado e vem para Cristo. Abraça com Cristo, não perde a oportunidade não. Meu padrão de vida é Cristo. Quando todo mundo está indo para uma festa, estou vindo para Jesus. Quando todo mundo está querendo curtir, né? A palavra hoje que fala, mas se fala é curtir, né? Eu quero aproveitar minha vida. Eu quero entregar minha vida para Cristo cada vez mais. Aleluia. A minha alegria é ver uma pessoa chegar na igreja e levantar sua mão e aceitar Jesus. A minha alegria é estar em comunhão com os irmãos. Saber que um dia Jesus ele vai nos chamar. E nós vamos estar morando juntamente com Ele. Aleluia. Nós temos que levar, irmãos, esse padrão de vida para outros. Esse é o padrão de vida que com certeza gera valor. João 10:10, a parte B do versículo, Jesus fala assim: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É esse padrão de vida que a gente leva às pessoas. É ansiar, irmãos, de uma família destruída, onde que o pai
não fica em casa, a mãe ela não consegue nem cuidar das crianças mais. As crianças já estão vivendo de qualquer forma, uma família totalmente desestruturada. Ali Jesus entrar e estruturar aquela família. Aquela pessoa que está lá no vício das drogas, do álcool, vir para Cristo e largar todos os vícios. Aquela pessoa que estava lá às vezes no mundo do crime, largar o crime, entregar sua vida para Cristo, direcionar a sua vida. É essa vida com a mudança, irmãos, é esse padrão que Deus quer dar cada um para nós. E que nós possamos estar influenciando mais outras pessoas para isso. Aquele colega de trabalho que ele não entende como é que as coisas não dão certo na vida dele. E às vezes olha para a gente e fala assim: não, mas você chega aqui numa segunda-feira sorrindo e sai na sexta-feira sorrindo. Mas é porque a gente está com Cristo, igreja. Dia de culto a gente chega no nosso serviço, né, pensando assim: glória a Deus, hoje tem culto. Já vai marcando um relógio, daqui a pouco tem que ir para casa porque hoje tem culto. E a pessoa às vezes está pensando qual o erro que ela vai cometer depois de sair do trabalho, para ferir ela mais, para machucar ela mais, para chegar no outro dia mais machucada ainda. Mas a pessoa não quer viver naquele padrão. Por isso nós precisamos apresentar, irmãos, e levar Jesus para o maior número de pessoas possível, para que ela possa estar voltando para Cristo. Apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, fala assim, ó: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu estava meditando sobre esse versículo, irmãos. Paulo ele usou de muita ousadia. Ele fala assim, ó: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe que Paulo falou isso, irmãos? Ele não tinha dúvida que ele era o imitador de Cristo. Amém. Você pode falar a mesma coisa para as pessoas? Você pode chegar no lugar onde você está, que você trabalha, entre seus parentes, entre as pessoas que você convive, e falar assim, ó: vocês têm que me imitar, assim como eu imito Cristo. Você tem essa ousadia de falar isso? Eu escuto muitas pessoas falando assim, ó: eu sou muito falho, não faz o que eu faço, não. É claro, irmãos, que errar, todos nós erramos. Mas nós precisamos consertar todos os dias. E verdadeiramente vamos parecer com Cristo mais e mais. A ponto de nós poder dizer para as pessoas assim como o apóstolo Paulo falou: sejais os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque Paulo, irmãos, em tudo ele se fazia para diminuir a si, para que Cristo fosse glorificado na vida dele. E é esse padrão que Deus espera de todos nós. Como eu falei aqui, igreja, eu não sei como é que a sua vida está, mas essa mensagem ela vem trazer o reforço para ter um compromisso com Cristo. Aleluia. Para viver um padrão não mudando, mas um padrão que direciona a nossa vida totalmente a Cristo. Seja diferente deste mundo. Amém? Seja diferente deste mundo. Deus abençoe a vida de cada um. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus.